está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente, referência também em mamografia. O Hospital Unimed Campos agora possui uma certificação inédita e passa a ser a única estrutura hospitalar da nossa região a conquistar a acreditação com excelência ONA 3. Esse é o selo mais respeitado pelos serviços de saúde no Brasil e atesta a qualidade, segurança e melhoria contínua dos atendimentos e infraestrutura do hospital. Um reconhecimento que reafirma nosso compromisso em cuidar de você. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 22 de julho de 2026. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha este programa também daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. Pela Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM. No aplicativo exclusivo da rádio, você pode baixar aí, vai lá na sua lojinha de app e dá um busca lá, Rádio Folha FM, de Campos, pronto, você já vai estar aí, aí é só baixar, instalar, né, seguir, curtir, compartilhar a nossa programação, e naquele aplicativo também de rádios, você encontra lá a Folha FM, onde você estiver. 7h06 em Campos. Muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa, como todos os dias, com a previsão do tempo. Campos tem tempo bom para hoje, previsão aí de essa temperatura mediana, né? Nem tão quente, nem tão frio, a máxima prevista para hoje, eita só, um pouco mais quente, né? É de 30, a mínima de 19 graus. Agora aqui no centro da cidade, com tempo bom, poucas nuvens, faz 20 graus. No programa de hoje tem imagens aí da cidade, a área central da cidade, nas imagens aí captadas pelo Beto, com o sistema Senzanet, né, de imagens, que aliás tem outras câmeras também, tem lá da Pelinca, tem lá do Trevo do Índio também, Beto. Vai que numa hora dessa você pega aí, tá o índio passando lá. Essa aí é muito bonita, essa imagem também. Aí, ó, muito bonita. E a terra é plana, né? Saúde, amigo. Tem também da 28 de março, com o trânsito agora já começando a movimentar aí, um movimento maior. Tudo tranquilo. Mas aí pode dobrar. E aí você vai acompanhando aí as imagens, você vai vendo a cidade amanhecendo aí, os primeiros movimentos
já desta manhã, 7h07 em Campos. E no programa de hoje, então, com Everton Luna, repórter de política, jornalista da Folha da Manhã, devidamente vacinado ontem. Lá, eu que ia aplicar a vacina aí na turma ontem, mas aí me brecaram lá, Cristiano brecou na hora. Devidamente vacinado, uma parceria feita entre a Clínica Vacina Plínio Bacelar e o Grupo Folha da Manhã de Comunicação, todo mundo, né, vacinado, protegido aí contra a gripe. Nós vamos conversar hoje, estamos tendo o prazer de receber aqui a Daniele Pádua. Daniele é assistente social e agora é presidenta do PSOL. Está com a gente já nesta manhã. Vamos falar sobre os desafios aí do partido em Campos, como é que é montar essa nominata para uma eleição estadual, os valores individuais que o partido tem, como é o caso da Natália, por exemplo, né? Eu não sei se ela está afiliada ao PSOL, acredito que sim, a Magnólia. Sim, Magnólia é fantástica, sensacional também, faz um trabalho excepcional aí em defesa dos direitos das mulheres e isso, uma das frentes que ela trabalha. Não sei se o professor Carlão tá também, sim, querido Carlos Rezende, professor. Companheiro orgânico, assíduo. Bom, aquele ali é fera. Né? Cientista renomado e um dos fundadores da nossa UENF. Era ele que chegava o pessoal aqui, professor Carlão, cadê? Chegava a Brizola, chegava Darcy Ribeiro, primeiro procurava Carlão para poder entrar ali ainda era só os prédios, né? Então estava começando a montar tudo. Um dos grandes valores que a gente tem na UENF. Vamos falar também baseado nas pesquisas, as eleições de 2026, né? Todos os detalhes aí das eleições a presidente, governador, senadores, pois são 2 senadores no estado do Rio, e também deputados estadual e federal da região nossa aqui. Só um instante, Daniele, e a gente já começa esse bate-papo contigo. São 7h10 em Campos. Hoje é quarta-feira, manchetes do jornal Folha da Manhã impresso já nas bancas aí desde cedo, e a gente vai trazer agora aqui para você algumas delas. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e também vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo o que te faz bem. E ainda Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e da região. Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. 7h11 nas manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã impresso. Notícia desagradável, manchete desagradável, mas é realidade, é fato. E Campos segue assim, olha, em 24 horas, 2 mulheres são mortas a tiros em Campos. Em Santo Eduardo, Raquel Monteiro foi assassinada dentro de casa. Já na Penha, assassinada também, a vítima foi atingida no carro. Em 24 horas, 2 mulheres, 2 feminicídios, quando é apenas a morte provocada pelo gênero, somente isso. PSD confirma a chapa de paz e Jane Reis está aqui na capa do jornal Folha da Manhã. Segurança reforçada na região com novo batalhão da Polícia Rodoviária. Espetacular isso aqui na solenidade. Nova sede do 2º BPRV foi inaugurada nesta segunda-feira com presença de autoridades. E sabe quem é que comanda lá? Nossa gloriosa Renata Guedes, que esteve aqui em Campos, ficou por menos de um mês, foi preterida, foi trocada por ser mulher também. Agora, só isso, sou eu que estou falando.
Negócio muito, muito complicado. Mas por onde ela vai, tá aí, ó. As coisas vão acontecendo. E lá, infelizmente, aqui foi, né, não ficou nem um mês, não deu tempo de trabalhar, mas enquanto ela já vai para lá, para Macaé, já inaugura aí o segundo BPRV. Funcionários da Folha são imunizados contra a gripe. A parceria é com a Clínica Vacina Plínio Bacelar. E aqui na capa da Folha, que o galã que está aqui hoje, olha lá, ó, do impresso. Everton, tá aí. Você não tinha nem visto, hein? Eu também não. Ah, rapaz. Tá aqui, ó. Não, tirou ontem só os graduados. Prevenção, a ação em parceria com Vacina Plínio Bacelar foi realizada na sede da Folha ontem. E aí fica uma dica muito bacana para você que é empresário, para você que tem a sua equipe aí de trabalho. Procure a Vacina Plínio Bacelar, vai lá, combina com eles. Eles levam toda a infraestrutura. Se não quiser, se não tiver espaço, vai a sua equipe até a Vacina Plínio Bacelar. O importante é manter aí cada trabalhador da sua empresa devidamente protegido contra a gripe, né? Você fala, vai com a vacina, vai gripar, vai, mas aí é mais fraco, é mais rápida a cura, é muito leve, enfim. Então aproveite, pode fazer aí, seguir o exemplo aí muito bacana do Grupo Folha nessa parceria com a Vacina Plínio Bacelar. Campista faz vaquinha para custear tratamento, câncer de colo de útero. Está aqui na página 6 do Jornal Folha da Manhã. Concurso da Educação avança para a etapa final. Aqueles mil aprovados aí do concurso já em fase aí daqui a pouco de começar a trabalhar. Cano vence o América e vai para a final do Carioca. Nas manchetes ainda do Jornal Folha da Manhã, para fechar aqui, ó, Lula tem empate técnico com Flávio e Caiado no segundo turno. Campos soma 189 crimes ambientais e Espanha vence a Argentina e conquista o campeonato, a Copa do Mundo, como a gente já comemorou bastante. Fazer o quê, né? É aquela história, né? Estamos numa fase de comer com o garfo emprestado. Estamos com o nosso garfinho tudo sem dente. São 7 horas e 15 minutos. Recebendo hoje no programa a Daniele Pado, assistente social, presidente do PSOL em Campos, e vem para conversar com a gente nessa manhã. Vamos falar um pouco de política, vamos falar um pouco de assistência social num país que cada vez mais precisa desse olhar aí atento a toda essa população. Nós temos uma série de problemas e que me parece cada vez aumentar e piorar mais, como por exemplo as pessoas em vulnerabilidade, situação de rua, que é extremamente triste, ruim, é um problema que só vai aumentando e que não é também, infelizmente, não é só uma exclusividade de Campos. O Brasil inteiro, o mundo todo tem, e não existe uma solução fácil para um problema tão grande como esse. Daniele, bom dia, obrigado pela sua presença, bem-vindo aqui ao Folha no Ar. Bom dia a todos e todas. Primeiro, saudar esse espaço, né? Agradecer pelo convite. É muito importante a gente estar aqui dialogando sobre temas tão necessários, né, para discutir a nossa sociedade, discutir Campos dos Goytacazes. Não tenha dúvida. Como a gente fala, o problema, assim, se é para resolver, ou para discutir, para debater, para tentar encontrar uma solução, né? Farinha pouca, nós piramos primeiro. Sim. Mas são problemas comuns às quase todas as cidades brasileiras, como é o caso do transporte também público, que é um perrengue aí para muita gente. A gente não imagina como é que é hoje o dia a dia. Eu não uso mais ônibus, mas recentemente eu estive na cidade com metrô e assim, é uma facilidade, é um adianto sensacional, ainda mais quando capital grande. O metrô não só tem a condição de ter a capacidade de deslocamento rápido, mas sobretudo rápido.
Sim. Porque mesmo que você tenha carro e vá pelo trânsito, esquece, você demora. O trânsito não anda, não funciona. Então você tem assim uma demanda muito grande e são vários temas que a gente, né, pode encontrar para debater aqui e buscar a solução. Mas bem-vinda, obrigado pela presença. Meu caro Everton Luna, repórter de política, jornalista da Folha da Manhã, doeu a vacina ontem? Não, pô, tranquilo. Bracinho gordinho assim, fofinho, né? O meu mais musculoso doeu bastante. Bora, Everton. Você tá falando de transporte, se já tivesse ônibus regular, já poderia ajudar bastante, né? Que nem isso a gente tem. Não, sim, não é nem a questão do tempo, né? Pô, se Do já tempo de deslocamento é maior por conta do tamanho do volume do trânsito em horário de pico, que eu estava me referindo aqui ao metrô, que é mas se a gente já tivesse ônibus regulares, com horários pré-definidos, que você vai pro ponto sabendo que você vai pegar o ônibus, que tivesse ônibus, se estendesse até a madrugada, até o início da madrugada pelo menos, já seria outra vantagem. Mas aí a gente vai levar aqui mais muitas horas. Ó, eu usei muito ônibus, década de 90, não foi CTC não, calma. Senão o pessoal vai falar que eu tô... Não, mas só brincando por causa da idade. Mas eu era repórter setorista e cobria o Americano, a rádio aqui no centro, que eu trabalhava. Então eu saía do centro, terminal rodoviário urbano Luiz Carlos Prestes, ia pro Parque Dom Bosco, São Caetano, chegava lá na hora do treino, beleza, e saía de lá para trazer o material, as entrevistas, tudo para o programa. Era um programa de meio-dia e também tinha 18 horas. Os treinos aconteciam quase sempre à tarde, né? Muito à tarde. Então eu ia à tarde, 18 horas eu estava. Então assim, você tinha previsibilidade. Podia chegar um pouquinho atrasado, um problema, isso é normal, comum, mas tinha ônibus. Sim. Então eu sei bem o que é andar de ônibus quando tem ônibus. Não sei como é que é andar de ônibus quando não tem ônibus. É muito ruim. Pô, Goitacazes, eu sou de Goitacazes e vejo o que o pessoal sofre lá e é complexo. Vocês sabem, né, que eu não sou campista. Eu sou de Bom Jesus do Itabapoana. Tem 7 anos que eu moro aqui em Campos. Vim porque depois que eu me formei em serviço social pela UF, acabei criando vínculos aqui, né, inclusive de militância também. E minha filha, eu tenho uma filha também, né, uma filha que ela é uma pessoa com deficiência. Então, tinha mais oportunidades aqui de tratamento do que em Bom Jesus. E a realidade em Bom Jesus com relação ao transporte é outra, né? É um município pequeno, a maioria das coisas eu conseguia fazer a pé, para a gente cruzar a cidade é muito fácil, bicicleta. E aí era uma realidade muito diferente. E eu levei um choque muito grande, né, quando vim morar aqui no município. É um município de uma extensão muito, muito grande e um transporte público que não funciona. E um problema que se arrasta, né? Há várias gestões e a gente não percebe, né, que estão em busca de solucionar esse problema. Como o Everton disse, passageiros, né, a população fica horas padecendo nos pontos e isso prejudica, impacta principalmente os bairros mais afastados. A gente está falando de direito à cidade, né, de pertencimento à cidade. Então, é um problema que deve ser solucionado, que deve ser levado a sério, o transporte público, né? Faz ter acesso à educação, acesso ao que está acontecendo no centro, né? Acesso à saúde, enfim. Tem uma história muito engraçada. Eu morei em Niterói por 4 anos. E eu sempre tinha o costume de ir ao Maracanã. E Niterói tem um ônibus direto, que é o Santa Rosa Vila Isabel, que deixa na porta do Maracanã. Aí estou um dia esperando, né? Aí, como ele é intermunicipal, demora mais um pouquinho. Aí tinha um senhor do meu lado e puxou um assunto, falou assim: o transporte daqui já não é mais o mesmo. Eu falei: é mesmo? Ele eu tô aqui esperando há 7 minutos. Esse ônibus passava de 3 em 3. Eu olhei para ele. Aí eu falei assim: é verdade, né? Ele: já foi bom. Já foi bom. Ele estava 7 minutos esperando no ponto de ônibus. O sistema de transporte de Singapura é um negócio fantástico. Você tem um cronômetro nos pontos. Meu filho foi, Diego foi uma vez e contou.
e você fica marcando no cronômetro o tempo que falta para o ônibus chegar. Sim. É impressionante que você fique incrédulo, ele não vai chegar, isso vai dar ruim. Ele chega na hora. É um negócio e sem impressionante. contar o impacto, né, que isso traz para a inclusão, para a acessibilidade de pessoas com deficiência. Para tudo. Com dificuldades O comércio de do mobilidade, centro sim. sofre por conta de transporte. Você pode colocar um comércio maravilhoso aqui, mas não tem como as pessoas chegarem. Como é que acessa? Como é que você vem ao centro? Né? Vamos lá. Com você, Everton. Dani, a gente, Nogueira leu as manchetes, né? Mudando um pouquinho a pauta, né? Que a pauta é viva, né? Então, a gente às vezes tem que comentar o que é necessário à cidade. Ontem, como Nogueira leu, 2 mulheres assassinadas em menos de 24 horas. É uma notícia triste para a cidade, triste para quem está pensando a cidade de uma forma mais igualitária, mais justa para todos, que é o caso do seu partido, é o seu caso, que você é presidente e representa. A gente teve aqui há uns 2 meses atrás, 3 meses no máximo, a delegada Juliana Buchas. E ela falou que a equipe dela são de 8 pessoas para um município deste tamanho. E acaba sendo um contingente muito curto para tamanha população e tamanho território. Eu gostaria que você comentasse, infelizmente, mais 2 casos de feminicídio, mais 2 mulheres mortas no nosso município. Sim, Everton. É muito importante a gente tocar nesse assunto, né? Hoje a gente amanhece com essa notícia, mas, infelizmente, são notícias que têm sido recorrentes no nosso município, né? Não só no nosso município, mas a nível nacional também, estadual. É sempre bom lembrar, né, que Campos dos Goytacazes está entre os 5 municípios que mais violentam mulheres, que tem mais mulheres vítimas de feminicídio. E com o relato, né, da delegada Juliana, falando da equipe pequena dela, eu trago aqui também que a gente, em Campos, tem apenas 2 patrulhas, né, da Maria da Penha para poder atender todo o município e também dar suporte para São Francisco do Itabapoana. A gente sabe que Campos é muito extenso, a gente tem distritos muito longe, que acabam ficando muito longe, e é óbvio que a gente precisa de investimento, de mais políticas públicas voltadas para combater a violência contra a mulher. E aí eu vou falar também sobre o fato de nós não termos uma secretaria, né, voltada para esse assunto. A gente tem uma subsecretaria, mas a gente precisa de investir de fato no município. A gente precisa de uma parcela maior da lei orçamentária, de uma fatia maior da lei orçamentária, voltada para os equipamentos que atendem mulheres vítimas de violência. Esse triste caso de ontem, né, esses casos que aconteceram ontem de feminicídio, uma das vítimas, a outra eu não sei ainda, mas uma das vítimas tinha medida protetiva, né? E o Estado falhou em protegê-la. Onde nós estamos errando, onde que a gente precisa avançar, e é como a gente está colocando aqui, a gente precisa de mais investimento. Não dá mais para a gente vivenciar semanalmente, com tanta frequência, esses casos de feminicídio. E a gente pode, quando a gente fala sobre violência contra a mulher, a gente tem que falar sobre educação também, né? Como que está essa educação no nosso Brasil? Como que está a questão da masculinidade, né? Aí a gente pode falar sobre o movimento de Rede Pio, sobre misoginia, o ódio às mulheres. Tudo isso também faz parte disso, né? Do que vem resultar no feminicídio, né? É uma escala. Então, a gente tem que falar também sobre educação de gênero nas escolas. A gente tem que avançar nisso também para a gente poder tentar construir uma sociedade que trate com igualdade as mulheres. Não que as violente, não que coloque elas em situação de vulnerabilidade, sendo odiadas apenas por sermos mulheres, né? Você foi eleita, né, na última semana, presidenta do PSOL aqui em Campos. E qual é a missão que o partido tem no município
para lidar com as questões necessárias, como o feminicídio, como o transporte, como as crianças atípicas, todo um universo de questões que permeiam os cidadãos de Campos no quesito de melhora da qualidade de vida, né? A sua eleição, qual é a sua base de pensamento para os problemas do município? Sim. Então, eu represento um projeto coletivo. A gente tem uma proposta de sociedade que trate o cidadão com dignidade, que olhe para o trabalhador, para a trabalhadora, que invista em políticas públicas voltadas, né, para a educação, que seja acessível para todos e todas. A gente sabe que a educação no Estado e no município também, de certa forma, vem sendo muito sucateada, e a gente sabe que isso também faz parte de um projeto. E, enquanto pessoal, a gente quer estar nas ruas, em diálogo com a população, a gente vem, né, já cumprindo esse papel. Eu faço parte também do Movimento Unificado de Mulheres, que é um movimento bem ativo, bem orgânico, onde é composto por várias representações, né, várias mulheres, estudantes, mães, professoras, trabalhadoras ali. E é isso, a gente quer construir uma cidade que pense nas minorias, que pense nos trabalhadores e nas trabalhadoras, que olhe com dignidade, né, para que a gente tenha uma vida mais justa, mais igual, né? A gente já vem, enquanto campistas aqui, sofrendo muito, né, com relação ao transporte, como a gente citou anteriormente. Também gostaria de sinalizar que, recentemente, por exemplo, houve uma burocratização do acesso ao CRAS, né? Que antes conseguia-se ter acesso ao CRAS, você não precisava de presencialmente, né? Agora precisa ser online. Isso é uma burocratização de acesso à assistência. E outro impacto também na assistência foi a diminuição de um dos 3 CREAs. A gente contava com 3 e hoje a gente só conta com um CREAS no município. E isso também gera muito impacto, né? E a gente sabe que majoritariamente, o público-alvo são de mulheres, são de mães, chefes de família, né? Que tocam uma maternidade solo. Então, a nossa proposta, enquanto pessoal, é estar nas ruas, é ocupar também espaços de poder. A gente tem aí, né, a professora Natália, que representa todo esse projeto também, esse projeto coletivo, que é uma figura não só de Campos, mas uma figura regional. E também faz parte do nosso projeto enquanto pessoal, lançar também outros nomes. A gente tem a Maiara, que veio também numa candidatura coletiva junto comigo, né? Que foi a coletiva Vozes pela Inclusão. A gente tem a Magnólia, a gente tem a Dona Noêmia, que também constrói o pessoal, que é referência na luta. Mandar um beijo para ela, que ela está assistindo a gente também. Dona Noêmia é tão aguerrida, que é referência na luta pelos atingidos do 5º Distrito, né, que é uma das pautas que o pessoal também toca. E é isso, estamos aí, né, ocupando esses espaços e sempre lutando por mais dignidade para os trabalhadores e trabalhadoras. Pensando na realidade de Campos e pensando no partido ativo na política, na política partidária, existe um planejamento, existe uma expectativa para que em 2028 o pessoal tenha um vereador eleito na cidade? Claro, é importante, a gente trabalha para isso também, né? É importante que a gente caminhe para alcançar esse objetivo, sim. Campos, a gente tem aí uma Câmara que há muito tempo não tinha uma mulher, né, representando. Aliás, ao longo da história de Campos, tivemos pouquíssimas mulheres na Câmara Municipal. E a gente precisa de mais representatividade também. E, com certeza, um dos projetos do PSOL é estar na Câmara Municipal. Fazendo um adendo, né? A Neia Terra, que era uma das representantes do parlamento, né, foi para o Executivo. E a Câmara contava com 2 vereadoras, Tamires Rangel e Neia Terra.
agora só conta com a Tamires Rangel, É. que foi a única eleita Sim. diretamente, né? A terra era Suplente. Sim. Mas como que, por exemplo, acho que na eleição de 2020, se eu não me engano, que a Natália teve uma votação expressiva e não conseguiu se eleger. Ela veio a prefeita, né? Sim. 2020? Ela veio prefeita. Veio a prefeita. Veio prefeita, né? E quase que passa Rafael. Sim. Faltou ela, pouco. Ela foi muito bem votada. Muito bem votado. E como que vocês pensam a formação da nominata para que essa expectativa, esse planejamento se torne real? Como que vocês pensam em angariar nomes para fazer o bolo do pessoal crescer e realmente conseguir brigar por essa cadeira, que é tão importante para o partido, né? Sim, Everton, é um grande desafio. É justamente isso que eu trouxe aqui. A gente conta agora com uma nova gestão, né? E a gente quer fazer o partido crescer cada vez mais para a gente poder futuramente aí ter uma nominata forte, uma nominata que coloque o projeto do pessoal nas ruas e que possa disputar aí uma vaga na Câmara. Ó, tá aqui. Só para a gente relembrar aí como o Everton levantou. E depois ela veio também vereadora, aliás, na última. Deputada federal, depois vereadora. E só não foi eleita por ideologismo. Manteve o pé ali no PSOL. Porque se ela sai do PSOL, como teve o convite do PT, ela conversando comigo, e se ela vai para o PT, por exemplo, não só ela se elegeria, como abriria a possibilidade de eleger o segundo na sobra, que seria o Teseu, que também teve uma votação boa. Acho que Natália teve 3.500 votos para vereadora. Se não me for. Excelente, excelente. E o Teseu 2.000 estou arredondando aqui para 2.500, algo em torno disso. Tomara que eu esteja arredondando para cima, porque para o político, quando você arredonda para baixo, ele fica revoltado. 2024, Natália, exato, teve 3.583 votos. Sim. Então, a Tamires Rangel teve quantos votos? 5.000? Quase 6.000. 5.000, quase que pega lá o Cassiano. Aí Teseu com 2.100 e professor Odisseia com 1.200. Então você vê aí, na possibilidade da sobra iria o Teseu. Odisseia na suplência. Odisseia foi vereadora também em Campos. Sim. Aliás, outros nomes, né? Penha Martins, enfim, Dona Penha. Mas voltando à eleição de 2020, Vladimir Garotinho ganhou aquela eleição no segundo turno do Caio, né? E Bruno Calil ficou, primeiro turno isso, né? Foi para o segundo turno. Primeiro turno, Bruno Calil ficou em terceiro, Rafael Diniz em quarto, professora Natália teve 11.622 votos em quinto. Rafael teve 13.500 e era o prefeito. E ela é um nome novo, né? Sim. Mas a Natália foi assim, ela é uma grande figura, né? Ela tem uma didática, ela tem uma simpatia muito grande. A gente foi para as ruas, fizemos uma campanha muito pé no chão também, e aí colhemos aí esses frutos tão importantes, né, que foi levantar o nome da professora Natália, e aí ela veio candidata posteriormente a deputada federal e recentemente, na última eleição, veio disputando aí uma vaga para vereadora. Estou vendo aqui, buscando aqui as informações do novo perfil do eleitorado brasileiro, que na verdade, não mudou, ele só aumentou, por exemplo, no caso da parcela de eleitoras, tá aqui, femininas. Chegamos a 52%. Havia um índice de 51 e pouco, tal. Agora, de fato, as mulheres já alcançam aí a casa dos 52. A maioria do eleitorado brasileiro é feminino, é mulher. Como que você analisa esse cenário e como que você vê também, você foi candidata numa candidatura coletiva, não é?
Mas, sem detalhar muito o perfil dessa candidatura, que é mais complicado ainda para o eleitor comum, né? A população comum. Mas, assim, te perguntando sobre esse perfil do eleitorado, isso favorece ao partido de alguma forma que luta, porque uma das pautas do partido é a mulher. Sim. Você acha que isso favorece mais ainda? Ou mulher não vota em mulher? Porque tem isso também. Então, a gente vem enfrentando essa realidade das mulheres não estarem ocupando os espaços de poder, e a gente tem que ver e entender o porquê que isso acontece. E lutar, né? A gente tem um congresso aí que vai ser um congresso nacional que vai ser alterado, vamos poder votar em 2 senadores, 2 senadoras, né? A gente tem uma candidatura que é a Mônica Benício, que vem para o Senado. E a gente tem a Benedita da Silva, que vai ser também, né? O pessoal está apoiando a Benedita da Silva. São pré-candidatos hoje. E ressaltar a importância da gente eleger mulheres, não só eleger mulheres, mas eleger mulheres que nos represente de fato, que paute a nossa luta, que esteja ali propondo melhorias para nós mulheres. É a chance também, né, da gente mudar. Acredito que a gente vai eleger mais mulheres esse ano. A gente, enquanto pessoal, já tem, né, muitas mulheres eleitas, a gente quer reelegê-las e discursar isso nas ruas, da importância de elegermos mulheres neste ano, mulheres no Congresso, mulheres ocupando esses espaços para a gente poder pautar um Brasil menos violento para a gente, né? Então, é muito importante e a gente acredita que iremos conseguir eleger mais mulheres e nomes que nos representem, né? Porque essa pauta da mulher, ela não só é uma das bandeiras e uma das forças do pessoal também, mas é uma necessidade evidente. Olha a capa da Folha hoje, 2 mulheres assassinadas por serem... É o feminicídio. Mulheres que foram assassinadas só por ser mulher, não é nada, mas esse é o feminicídio em si. Como é que é lutar isso todo dia e saber que, assim, você tem uma dificuldade, como o próprio Everton colocou, o número de contingente da nossa segurança, os investimentos são baixos. Como é que é lutar por isso todo dia, sabendo que, não é sabendo que a derrota é essa, mas sabendo que a vitória é muito, muito, muito complicada? É isso. Eu acho que a gente trabalha muito com fortalecimento da coletividade, né? Da gente estar, né? Cada vez mais unidas. E tudo isso que a gente discutiu aqui faz parte desse fortalecimento, dessa luta, né? por mais políticas públicas para nós mulheres, para a gente avançar na luta contra a violência. Não é fácil, né? Mencionei aqui o Movimento Unificado de Mulheres, tem uma companheira nossa que está sendo perseguida pelo ex-companheiro. Ela já fez denúncia, ele foi até a casa dela, né? Tentou ali, arrombou o portão, danificou o muro da casa dela, e ela está com medida protetiva. Ele poderia ter avançado e feito algo ali fatal. E como é que fica, né? Seria mais uma vítima, né, do Estado, mas é muito difícil, porque é uma coisa que está presente. A gente fica sabendo de casos entre amigos, né? Uma coisa que está, infelizmente, cada vez mais presente. Eu acho que é esse o caminho, justamente, que a gente eleja mais mulheres que nos representem, para a gente poder criar leis, para a gente poder fazer com que as leis que existem sejam cumpridas e para que haja mais investimento do poder público nesses equipamentos que atendem mulheres vítimas de violência, e que a gente também trabalhe com a prevenção, né, disso tudo. Comentando um pouco sobre a questão do nosso município, como que você avalia a produção legislativa da Câmara de Campos? O que você acha como que as leis estão sendo propostas? Como que os atuais legisladores, os vereadores, têm agido em prol destas pautas prioritárias para o pessoal? Então, se a gente for falar, vamos continuar falando de violência contra a mulher, né, dessa pauta de gênero,
eu avalio que é muito péssimo, né? Que pouco se discute e que a gente, por vezes, não tem com quem contar, de fato, né? Eu acho que é uma Câmara que não prioriza essas pautas que o pessoal prioriza, por exemplo, como a questão de gênero. Como eu disse anteriormente, se a gente for analisar financeiramente falando, o investimento na subsecretaria de Mulheres é muito baixo. Como que a gente vai lidar com isso no município, sendo que não há nem investimento, né, nos equipamentos? Então, para mim, é uma avaliação bem ruim. A gente, nós, enquanto pessoal, temos propostas bem que atendem, né, essas demandas dos trabalhadores e trabalhadoras, como o acesso democrático ao transporte, à educação e vários outros temas. Você é mãe atípica que você falou. Sim. É mãe solo? Desculpa. Não. Tem outro problema também, tem essa questão. E o que eu queria entender sobre essa seu desafio de assumir a presidência do PSOL, entender e saber o que pode ser feito como partido, e aí para além de cobrar dos poderes públicos. O que dá para ter de iniciativa, de movimento, de manifestação que seja, de protesto que seja, o que for, mas o que dá para avançar dentro dessa realidade que você conhece já em Campos, 7 anos, é de Bom Jesus, que não é tão longe daqui. Sim. Lá, um beijo para nossa Silvaninha Venâncio, tá lá, de lá, tá lá, acompanha a gente direto, tá aqui também sempre com a gente que pode, flamenguista e apaixonado por Cristiano Ronaldo, como jogador de futebol, enfim. Então, assim, são realidades um pouco parecidas, não tão distantes também. Aliás, Itaperuna está com a violência contra a mulher também terrível, negócio. E, aliás, até conversava com um colega de rádio, parceiro, amigo da gente, Nino Belliene, que a violência, assim, bárbara, o decepando mão, o outro cortando o pescoço, não gosto nem de falar. Mas o que dá para fazer, não só para além de cobrar, o que é possível fazer como presidente do partido, movimentar essas mulheres também em torno, evidentemente, que dessa pauta de defesa dos seus direitos. Sim. Estamos falando de vida, né? É uma coisa para ontem, porque existe um atraso muito grande na montagem de toda essa estrutura para combater a violência contra a mulher. Secretaria, subsecretaria, e na sua Campos. Sim. Né? O Brasil todo, existe um atraso muito grande nisso. Isso já era para estar completando 100 anos de secretaria, né? Você tem aí meia dúzia de anos, literalmente falando assim, figurativamente falando. Então é isso que eu queria entender, para a gente colocar esse trem para andar. Sim, olha, Cláudia, eu gosto muito de falar sobre organização coletiva, né? Para que a gente caminhe juntos. Recentemente a gente recebeu uma professora que discute, né, inclusão. Ela também é mãe atípica, professora da UF, que veio do Espírito Santo. E aí ela está trazendo várias propostas para o município. Acho que vai ser muito enriquecedor. Já está sendo muito enriquecedor. Mas eu vejo, assim, não tem como fugir da cobrança, né? Por exemplo, minha filha tem 15 anos. Para ela ter direito à educação, eu tive que cumprir o papel do Estado. Eu tive que estar presente na escola para atender às demandas dela durante todos esses anos, né? Agora ela já é adolescente, independente, mas fui eu, enquanto mãe, que tive que cumprir esses papéis para que ela tivesse o direito à educação regular. Eu acho que é isso, não tem como fugir de cobrar. Porque cobrar o direito à educação, por exemplo, a gente estava agora com várias questões que envolvem a falta de cuidadores, a falta de acessibilidade mesmo dentro das escolas, que, como você disse, dando outro exemplo, é algo que já deveria estar sendo muito bem debatido, né? Era algo que
deveria estar sendo muito avançado, e eu não vejo outra forma da gente avançar mesmo, a não ser a partir da organização coletiva para cobrar os nossos direitos. E aí, seja através de atos, seja através de ocupação nos conselhos, né? E é isso. A gente precisa de estar sempre cobrando, Cláudia, não tem... A ocupação nos conselhos é uma boa, Sim. É um ponto importante para começar a se aproximar aí mais ainda das autoridades competentes para resolver o problema. Sim. E não só com cobrança, mas com ideias, com, né, opções aí de... A mãe atípica... O que não... Desculpa. A mãe atípica, ela sofre uma sobrecarga muito grande, uma invisibilidade muito grande. E, por vezes, é muito burocrático ter acesso à educação, à saúde, para garantir que seu filho, sua filha esteja inserido na sociedade de forma digna. Então, facilitar isso, né, seria muito importante para que essas mães tivessem esse apoio do Estado, do município, para que não tenha que também sofrer tanto para garantir direitos mínimos, né? A gente sabe, enquanto Coletiva Vozes pela Inclusão, na candidatura que nós tivemos, nós pautamos muito isso, né? Eu levantei muito isso, dialoguei muito com a população, encontrei com várias mães atípicas e as reclamações eram sempre as mesmas. De não conseguir neuro, de não conseguir terapia, de não conseguir transporte, né, para chegar até esse atendimento, que, por vezes, é muito centralizado, né, não contemplando as famílias que moram mais distantes do centro, justamente por esse problema, por falta de transporte público, né, um transporte público muito precário. Minha filha é cadeirante, eu tenho um carro, ainda bem, né, mas e quem não tem, né? Imagina uma família que tem um filho com mobilidade reduzida, que mora em Santo Eduardo, ou que mora em Chatuba, ou que mora distante do centro e precisa vir até o centro contando com esse transporte ou contando com algo que a prefeitura, algum transporte que a prefeitura possa fornecer. Então, eu não vejo outra saída a não ser da gente pensar coletivamente, lutar por isso, ocupar esses espaços, e está sempre levantando essa pauta, né? Que nós não sejamos tão invisibilizadas, né? Sempre, quando eu estou falando de inclusão, de maternidade atípica, eu gosto de dar esse exemplo, que é um exemplo que é muito triste, que nos choca, mas que é necessário dizer. Nós tivemos, né, alguns casos tristes que exemplifica muito o que é a maternidade no Brasil, que foram casos de mães que vieram a óbito e que só foram descobrir depois de dias, e que o seu filho também veio a óbito porque ela veio a óbito e morava sozinha com esse filho. E, então, não sei se vocês ouviram falar desse caso da mãe. Não me lembro. Sim, é isso. Ela foi encontrada... ela aqui em Campos? Não. Fora. Morreu, e o filho dela morreu, porque é isso, ela não tinha rede de apoio. Bebezinho? Não. Era um bebezinho ou era... Não, era uma criança já. Mas não conseguiu... Ele morreu porque a única pessoa que cuidava que ele tinha dele era ela. Era a mãe. E morreu de inanição, morreu de... Meu Deus. Sim, ela tão... Assim, às que vezes tragédia, né? Ela era tão... uma maternidade tão invisibilizada, tão sem apoio, que acabou acontecendo essa tragédia, mas não é um caso isolado, existem outros casos. Então, acredito que a gente se fortalece quando a gente luta coletivamente. Você levantou alguma coisa? Vamos fazer um intervalo? Podemos fazer? Sim. A gente continua falando sobre pessoal Campos, pessoal Estado do Rio. Também vamos avançar aqui nessa pauta com a questão das análises aí das próximas eleições. E eu tenho aqui, o Wellington Abreu, nosso querido Wellington Abreu, superintendente de energia, gás, petróleo, conhece muito dessa área, o nosso querido Wellington Abreu, de São João da Barra. Ele dá aqui um bom dia a todos e diz aqui, violência contra a mulher não é aceitável em nenhuma circunstância.
O feminicídio representa a forma mais extrema dessa violência e precisa ser enfrentado com prevenção, proteção, denúncia e responsabilização. Respeitar, acolher e proteger as mulheres. Deixa eu ver se tem mais aqui, peraí. É dever de toda a sociedade e nenhuma mulher deve viver com medo. Nenhuma vida pode ser silenciada pela violência. A mensagem que ele deixa aqui no chat do Face, Daniele. Infelizmente, a nossa realidade é outra. Nós vivemos constantemente com medo, né? Foi noticiado recentemente também aquela mulher que estava no seu condomínio, malhando, e que ela foi vítima também, né, de assédio, enfim. Não tem... A gente está constantemente em risco, seja dentro de casa, seja fora de casa, seja no trabalho, seja numa sala de pré-operatório, até mesmo depois de mortas, né? E aí eu vou falar também sobre o quanto que, mesmo depois de sermos vítimas de violência, a gente continua sendo violentadas, né? Por vezes culpando pela forma como nós nos comportamos, pela nossa liberdade, pela roupa que a gente usa. E é muito importante ressaltar que a vítima não tem culpa, né? E que ela não deve ser violentada dessa forma. Teve um caso de feminicídio aqui, acho que deve ter uns 2 meses também, não sei, até que eles eram de Minas. E aí, acompanhando os comentários nas redes sociais, muito comum as pessoas culpabilizarem, né? Falando, houve traição, mas o que será que ela fez? Isso é inadmissível. Não dá para a gente também continuar, né, violentando as mulheres, culpabilizando elas, mesmo depois de serem vítimas de tamanha crueldade, né, de feminicídio. E o que você acha do ator, como é que é o nome dele? Casarré, que criou lá um curso para ensinar os caras a ser homem. Você viu? Assim, eu estou falando assim, encurtando, mas na verdade ele tem um nome do curso, ele fala para os homens que estão fragilizados, aí ele tenta se explicar. O negócio fica pior ainda quando ele se explica. Ele se embola mais ainda. Fui ver um debate dele na Globo News. Horrível, né? Rapaz, é muito complicado. É um desserviço, né, para a nossa luta. É um retrocesso na luta contra a violência contra as mulheres. Onde que os homens estão em situação de vulnerabilidade? Não estão, né, gente? Então, ele levanta isso, e isso só contribui, no meu ponto de vista, para que incentive cada vez mais a violência contra a mulher, né? Que a gente vê, a gente analisa, que é feita de várias formas, né? Então, no meu ponto de vista, é um desserviço, e é lamentável que tenham tantas pessoas, tantos homens embarcando nessa, e, sobretudo, também meninos, né, jovens. E ele traz, assim, sabe aquele negócio de teoria da conspiração, umas fake news? Ele traz uns números de que totalmente distorcido sobre os crimes contra as mulheres. Sim, sim. Ele não sabe o que é feminicídio. A verdade é essa. Ele não sabe, na minha ideia, ou ele se entendeu, ele deixou transparecer que não conhece e não sabe o que é um feminicídio. Que é um caso desse aqui, em que o homem mata a mulher só por ela ser mulher. Porque se ela fosse homem, ele não mataria, brigaria, ou outra coisa. Sim. Só matou porque é mulher, porque ele se sentia dono da mulher. Sim. Se objetifica a mulher, né? Sim. É isso. E o Casarré tá no combo, né, desse movimento Red Pill, misógino, que vem tomando as redes secretamente, às vezes nem tão secretamente assim, então. e tem aderido muito nos jovens, né? Sim. O que é o perigo, porque você cria uma geração com uma visão distorcida do mundo, né, e das mulheres. Então, assim, tanto que já está em algumas câmaras legislativas tocando projeto para poder proibir esse discurso, né? Sim. Que é tão... Inclusive, teve também um caso, não sei se vocês ficaram sabendo, de uma escola onde jovens fizeram uma lista de mulheres que são estupráveis.
Então é muito difícil. Eu acho que movimentos iguais a esse do Casarré, desses Red Pills, eles surgem a partir do momento também que a gente avança um pouco, né? Que as mulheres começam a ocupar mais espaços de poder, que a gente comece a discutir cada vez mais a nossa liberdade, a igualdade de gênero. E parece que surge para poder combater, para poder tentar fazer com que homens estejam sempre ali ocupando o topo, ocupando o poder, e que mulheres estejam sempre ali no sub, né? Estejam sempre menores, né, do que os homens. Eu costumo fazer uma analogia que eu acho que faz sentido. A mulher, quando ela é traída pelo homem, no máximo que ela faz é pegar as coisas dela e ir embora. E olhe lá, que às vezes ela ainda perdoa o cara. A mulher, quando trai o homem, dificilmente isso acontece. E acontece o que normalmente a gente vê. E muitas delas morrem sem ao menos ter traição. Não é um Coisa roteiro, da cabeça do cara. Mas assim, quando há um problema entre um homem e uma mulher, a forma de resoluções são completamente diferentes. Isso parte muito também, Everton, da educação, né, que a gente vem dado para as nossas crianças. E aí, quando eu falo de educação, não estou falando somente enquanto pais, né? Estou falando de toda uma sociedade. Onde a gente ensina os nossos meninos a disputar poder, né, de uma forma muito violenta, por vezes. Eu sou mãe de um menino de 4 anos, ele fez 4 anos ontem, e eu me deparo com um grande desafio, né, de criá-lo respeitando todas as vidas, respeitando a natureza, e desconstruindo essa masculinidade tóxica, essa masculinidade violenta e que não precisa ser, né? Quando a gente atribui, por exemplo, as meninas ao papel do cuidado desde a infância, também está incluindo aí na construção de uma desigualdade de gênero. Os meninos também têm que aprender o papel do cuidado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na forma como a gente cria também essas crianças, de inserir isso também nas escolas, para a gente pensar no futuro onde homens e mulheres sejam tratados de forma igual, e que nós, mulheres, também não tenhamos medo, né? Só por sermos mulheres. É muito complicado de a gente que não tem esse tipo de problema entender por que o homem... Estou vendo aqui no portal G1, ciumento e manipulador, desistio de capitã da PM sobre suspeito de matá-la. Então, assim, já é mais um capitão de uma polícia que mata, porque teve um que matou em São Paulo recentemente, teve um no Espírito Santo que matou uma guarda municipal. E ontem, né? Esse caso foi ontem teve também. Esse ontem aqui, né? Marido do sargento investigado. Ele levou ela até o atendimento médico, ela já estava sem vida, né? E aí os médicos identificaram, né, sinais de agressão, e aí ele foi preso em flagrante na unidade hospitalar. Mas é isso, infelizmente, enquanto a gente não mudar a estrutura da nossa sociedade, a gente vai continuar convivendo com esse tipo de notícia, mas isso é urgente. Nós queremos todas nós vivas, né, com dignidade. Aí, recentemente, também foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Congresso Nacional a alteração no CONANDA, né, que diz respeito ao direito ao aborto legal. Mulheres e meninas vítimas de violência, vítimas de estupro, né? E esse direito é garantido, acho que desde a década de 60, e agora estão querendo intervir, estão querendo mudar. Quer dizer, além da gente lutar para poder avançar, para poder conquistar mais leis que nos ampare, estão querendo tirar as leis que já existem. Imagina uma menina vítima de estupro com 10, 11 anos, grávida, e não poder interromper essa gestação, que é fruto de uma violência. Eu sou católico apostólico romano, mas sinceramente eu não tenho estrutura para apoiar que a Igreja Católica é contra o aborto. Sim, e acho que tem que ser muito vigiado, muito controlado, porque senão vira uma loucura. É uma questão de saúde pública, né? Agora, pessoa ter uma filha estuprada, uma criança estuprada e grávida,
E Cláudio? Eu, sinceramente, pode me excomungar, mas eu não vou apoiar um negócio dele de jeito nenhum. Como é que fica... Só o estupro já estraga, já detona a vida da pessoa. Aquela criança destruída, a família destruída. E o filho daquela menina? Como é que vai ser isso? E muitas das vezes, o autor desse crime são pessoas próximas. Quase o pai, né, um irmão, um amigo da família, o avô, o vizinho. É muito complicado. É muito complicado. Bom, são 8h02 em Campos, conversando com a Daniele Pado, assistente social, e é natural que a tendência do debate, da conversa, que siga por esse rumo, né, de uma sociedade mais justa, mais equânime, mais equilibrada, o que é bom para todos nós, evidentemente, independente de quem critica essa pauta, essa coisa mais polarizada que a gente vive hoje. Nós vamos ao intervalo e ela é presidenta do PSOL em Campos, para falar mais sobre política, eleições 2026, agora no próximo bloco, rapidamente, aqui na Folha FM. O oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem e Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana de Campos e da região. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com